Olá, seja bem-vindo ao canal Memórias de um Assombrado. Hoje vamos explorar histórias do interior, locais isolados que guardam segredos do passado e acontecimentos que desafiam a explicação. Antes de começarmos, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com quem gosta de histórias assustadoras e misteriosas. Então prepare-se, apague as luzes, ajuste os fones de ouvido, porque vamos entrar nas Memórias de um Assombrado. Relato 1. O vulto na cozinha. Meu nome é José, tenho 54 anos e moro em uma fazenda isolada em Minas Gerais. Esta propriedade pertenceu à minha família há gerações e há alguns anos a herdei. Levo uma vida simples, cuidando da roça, dos animais e da casa. Apesar de ser acostumado com a solidão do interior, comecei a notar coisas estranhas que me deixaram inquieto. No início, eram pequenos detalhes. Utensílios que eu jurava ter guardado em um lugar, apareciam em outro. Portas que estavam fechadas à noite, encontradas abertas pela manhã. Achei que eram distrações minhas, mas com o tempo percebi que algo mais estava acontecendo. As primeiras noites com a sensação de presença foram leves, quase imperceptíveis. Passos silenciosos ecoavam pelo piso de madeira da cozinha e do corredor, mas ao acender a luz, não havia ninguém. Às vezes, uma sombra rápida aparecia no canto da cozinha, suficiente para fazer meu coração acelerar. No começo, tentei ignorar, dizendo a mim mesmo que era cansaço ou reflexo da luz. Mas quando as vozes começaram, percebi que não havia explicação racional. Eram sussurros curtos, palavras que eu não conseguia entender, mas que vinham de lugares onde ninguém poderia estar. Passei semanas observando e anotando cada ocorrência. Tudo acontecia principalmente no fim da tarde e início da noite, quando a casa ficava silenciosa e o vento soprava nas árvores. O medo era crescente, mas havia algo curioso. Nada se quebrava. Nada desaparecia, e nunca senti ameaça física. Era como se alguém estivesse apenas observando, acompanhando minha rotina. Depois de meses lidando com esses sinais, decidi que não podia continuar assim. Resolvi chamar o padre da cidade para benzer a casa e o terreno. Expliquei a situação, e ele concordou em me ajudar. Durante 7 dias, realizei uma novena conforme suas instruções, acendendo velas, rezando e mantendo minha fé firme. Cada noite parecia mais leve que a anterior, e lentamente, as presenças começaram a desaparecer. As vozes diminuíram, os vultos escuros não apareciam mais, e o ar da casa parecia mais leve, como se um peso tivesse sido retirado. Hoje, anos depois, mantenho a tradição de chamar o padre pelo menos uma vez ao ano, para reforçar a proteção espiritual do local. Não sinto mais medo, mas respeito a história da fazenda e o que pode ter permanecido nela antes de eu chegar. Aprendi que certas presenças não vêm para machucar, mas talvez para lembrar que estamos ocupando um espaço cheio de memórias e histórias de outros tempos. Respeitar isso, acreditar na fé quando necessário, fez com que minha convivência com a casa voltasse a ser tranquila. Durante os dias que se seguiram à novena, percebi mudanças sutis na casa. As sombras quase não apareciam mais, e os sussurros cessaram. No entanto, comecei a prestar atenção a pequenos sinais que antes passavam despercebidos. Às vezes, ao entrar na cozinha, encontrava utensílios ligeiramente fora do lugar, mas de forma que não havia qualquer bagunça. Era como se alguém tivesse reorganizado tudo de modo silencioso, mas sem intenção de prejudicar. O impacto maior veio quando percebi a diferença no quintal. Antes, as ferramentas que eu deixava encostadas eram movidas de maneira quase imperceptível, ou os passos na terra me faziam sentir que alguém caminhava atrás de mim. Agora, após a bênção, tudo parecia mais calmo, mas ainda havia momentos em que o vento parecia carregar uma presença leve, quase um suspiro entre as árvores. Aprendi a reconhecer esses sinais como lembranças dos antigos moradores, como se a casa estivesse me dizendo que eles ainda existiam ali, de maneira sutil e respeitosa.
Comecei a observar os hábitos antigos da fazenda. Lembro-me de meu avô falando que cada canto da casa tinha sua história e que qualquer mudança brusca de comportamento podia alterar a energia do lar. Percebi que minha atenção às coisas simples, limpar a cozinha, organizar utensílios, cuidar da horta, fazia com que o ambiente se tornasse mais harmonioso e as pequenas perturbações diminuíssem. A sensação de ser observado não desapareceu completamente, mas mudou. Era agora uma observação silenciosa, como se alguém estivesse cuidando de mim tanto quanto eu cuidava da casa. Em algumas noites, quando o vento soprava forte pelas janelas, eu ainda podia sentir uma presença leve ao meu redor. Era apenas um arrepio que subia pela espinha, acompanhado de um leve sussurro que não conseguia decifrar. Mas ao invés de sentir medo, aprendi a encarar esses momentos como lembretes da história da fazenda. Não eram ataques ou ameaças, mas ecos de uma vida que passou ali antes de mim. Com o tempo, passei a colocar pequenos objetos em cantos específicos, não para afastar nada, mas como uma espécie de respeito silencioso. Uma vela na cozinha, flores perto da entrada, pão fresco deixado na mesa do café. Pequenas tradições que pareciam agradar à presença que habitava o lugar. Também mantive contato frequente com o padre que realizou a bênção. Pelo menos uma vez ao ano, ele vem reforçar a proteção espiritual da casa e do terreno. Percebi que mesmo após o ritual, a fé e o respeito contínuo são fundamentais para manter a harmonia. Não há explicações racionais para tudo o que vivi, mas a prática de fé, combinada com cuidado diário, transformou a fazenda em um lugar seguro e tranquilo. Hoje posso caminhar pelos corredores sem olhar para trás, cozinhar à noite sem medo e dormir profundamente, sabendo que estou em paz com o que existe ali, visível ou não. O que aprendi com toda essa experiência é que certas presenças não vêm para machucar, mas para lembrar que estamos ocupando um espaço cheio de memórias e histórias que antecedem nossa existência. Respeitar isso, acreditar na fé e manter hábitos que tragam equilíbrio, fez com que minha convivência com a casa fosse novamente confortável. Com o tempo, percebi que o medo diminui, mas o respeito permanece, e isso é essencial para viver em harmonia com o passado que ainda habita esses lugares. Com o passar do tempo, comecei a perceber que a presença que antes me causava medo tinha se transformado em algo quase silencioso, mas perceptível, como se estivesse sempre me observando à distância. Coisas simples continuavam a acontecer, mas já não despertavam pânico. Utensílios trocados de lugar, o rangido das tábuas, a sensação de um sopro frio na nuca, tudo isso se tornava parte do cotidiano da fazenda, sinais sutis de que os antigos moradores ainda acompanhavam o local. Lembro-me de uma noite em que preparei a ceia e deixei a mesa arrumada antes de subir para dormir. Quando desci na manhã seguinte, tudo estava exatamente como deixei, exceto por uma pequena caneca que estava levemente inclinada, como se tivesse sido ajustada. Sorri, entendendo que não havia intenção de assustar, apenas uma presença silenciosa que continuava a existir. Comecei a aceitar que o espaço que habitamos guarda mais memórias do que conseguimos imaginar, e que o respeito por essas memórias transforma a convivência em algo mais sereno. As visitas anuais do padre se tornaram um momento de reforço da proteção espiritual, mas também de reflexão sobre minha própria vida e como cuidamos do que herdamos. Cada bênção trazia alívio e me lembrava da importância de manter a fé e o equilíbrio. Refletindo sobre tudo isso, percebi que o medo inicial era natural, mas que a combinação de fé, cuidado e respeito transformou a situação em algo positivo. Não há explicação científica para cada detalhe que vivi, mas aprendi que algumas experiências só podem ser compreendidas através da convivência consciente com o ambiente. Hoje, a fazenda é meu refúgio, e posso afirmar com certeza que a história do lugar merece ser respeitada, lembrada e protegida. E assim, a convivência com o que habitava as sombras da minha casa deixou de ser um problema e passou a ser um aprendizado. A vida simples do interior, os animais, o trabalho na roça e a fé diária
se tornaram aliados nesse processo de equilíbrio entre o visível e o invisível. Não temo mais o que não vejo, porque aprendi que o respeito e a atenção ao que veio antes de mim garantem a tranquilidade e a paz no presente. Com o tempo, percebi que a presença que antes me assustava havia se tornado quase imperceptível, mas ainda existente. Em certos dias, ao caminhar pela cozinha ou pelo quintal, sentia a mesma sensação de ser observado, mas sem pânico. Aquele peso que me oprimia havia dado lugar a uma consciência silenciosa de que não estava sozinho e que a história da fazenda continuava viva através dessas pequenas manifestações. Passei a valorizar cada gesto cotidiano, organizar a cozinha, cuidar da horta, verificar os animais e manter a casa limpa e arrumada. Cada ato simples se tornou uma forma de diálogo silencioso com o passado. Não havia ameaças, apenas uma lembrança constante de que certos lugares carregam memórias que não desaparecem. Aprendi a respeitar os sinais e a compreender que não precisamos enfrentar ou combater tudo que é desconhecido. Muitas vezes, apenas reconhecer e agir com cuidado é suficiente. Relato 2. A coisa que vigia. Meu nome é Lourdes, tenho 62 anos e moro sozinha em uma pequena propriedade no interior do Paraná. Após o falecimento do meu marido, a rotina ficou silenciosa demais, mas sempre gostei da solidão do campo. A casa é antiga, construída pelos meus pais, com paredes grossas e madeira que range a cada movimento do vento. Com o tempo, comecei a perceber pequenas coisas estranhas que me deixaram inquieta. Tudo começou de forma sutil. Objetos que eu tinha certeza de ter colocado em um lugar apareciam em outro. Um vaso de flores que estava sobre a mesa da cozinha surgia em cima do balcão da despensa. No início, pensei que fosse distração minha, mas a frequência aumentou. As coisas se moviam sozinhas e sempre de maneira discreta, quase imperceptível. Não havia sinais de arrombamento, nem explicações lógicas. As noites foram ficando mais desconfortáveis. Sentia que alguém me observava, especialmente no quarto e na sala de estar. O rangido do piso, que antes era reconfortante, agora parecia amplificar a presença silenciosa que se fazia sentir. Eu acordava no meio da noite com a sensação de que alguém estava ao lado da cama, embora o quarto estivesse vazio. O coração acelerava, mas, ao olhar, nada havia. Comecei a perceber vultos rápidos nos cantos dos olhos. Quando eu me virava, não havia nada, mas o movimento deixava um rastro de inquietação. Às vezes, parecia que uma sombra se posicionava próxima à porta ou à janela, apenas observando. Nunca houve ameaça física. Nada se quebrava, nada desaparecia, mas o desconforto era suficiente para me manter em alerta constante. Durante o dia percebia pequenos sinais de presença. Uma cadeira levemente inclinada, objetos fora do lugar, a sensação de um olhar constante. Inicialmente senti medo, mas com o tempo entendi que aquilo não tinha intenção de machucar. Era como se algo estivesse vigiando a casa, lembrando que a memória do lugar ainda estava viva. As histórias que minha mãe contava sobre a casa e sobre espíritos antigos começaram a fazer sentido, e percebi que eu estava lidando com algo que exigia respeito, não confronto. Passei a adaptar minha rotina. Movimentos mais lentos, atenção redobrada ao abrir portas e janelas, cuidado ao tocar nos móveis antigos. Cada gesto meu parecia acompanhado por algo invisível e aprendi a não ignorar sinais sutis. A sensação de estar sendo observada tornou-se constante, mas não agressiva. Ao contrário do que eu imaginava, a presença parecia querer apenas ser percebida, sem interferir na minha vida diária. Mesmo com a estranheza, continuei vivendo normalmente. Cuidava dos animais, da horta e da casa, mas com mais atenção aos detalhes. Percebi que o silêncio do ambiente amplificava a percepção da presença, e por isso mantinha alguma atividade constante. Mexer na cozinha, limpar o quintal ou caminhar pelos cômodos. Com o tempo, a sensação de vigilância se tornou parte da rotina, quase como companhia silenciosa. Com o passar das semanas,
Comecei a notar que a presença parecia acompanhar meus passos mais de perto. Cada cômodo que eu entrava, a sensação de vigilância se intensificava. Ao varrer o chão da cozinha, parecia que uma sombra se movia junto comigo, apenas nas bordas do meu campo de visão. Quando parava, a sensação desaparecia, mas voltava assim que retomava a rotina. Objetos pequenos começaram a se mover de forma mais perceptível. Canecas que eu deixava na mesa surgiam no balcão. Toalhas dobradas apareciam levemente desordenadas. Eu nunca encontrava nada quebrado, mas o suficiente para que a presença fosse percebida constantemente. Era desconcertante, mas aprendi a conviver com aquilo. Parecia que a casa inteira respirava com a presença, lembrando que os antigos moradores ainda tinham ecos naquele espaço. Uma noite, ao me deitar, senti um frio súbito próximo à porta do quarto. Por instinto, acendi a luz, mas não havia nada. Porém, o ar parecia carregado, como se algo estivesse ali, imóvel e silencioso. Meu coração disparou, mas percebi que não havia intenção de machucar. A sensação era de observação, de vigilância quase protetora, embora perturbadora. Comecei a entender que nem toda presença invisível é maliciosa. Algumas apenas existem, e cabe a nós respeitar. Durante o dia, o movimento dos objetos continuava. Um livro que eu colocava na estante surgia em cima da mesa. Uma cadeira inclinada de forma sutil me lembrava que eu nunca estava completamente sozinha. Aprendi a olhar para esses sinais com atenção, mas sem medo excessivo. O que antes era assustador, tornou-se parte da rotina silenciosa da casa. Eu sabia que algo vivia ali, mas não interferia em minha vida de forma prejudicial. Percebi também que a sensação de ser observada me deixava mais atenta às tarefas. Cada movimento tinha cuidado, cada gesto era consciente. Arrumar os utensílios da cozinha, varrer o chão, cuidar da horta, tudo passou a ser feito com atenção redobrada. Não por medo de dano, mas por respeito à presença que compartilhava meu espaço. Com o tempo, essa convivência silenciosa trouxe uma estranha sensação de harmonia. Em algumas tardes, quando o vento soprava pelas janelas abertas, podia sentir a presença mais próxima. Não via vultos claros, mas sentia a sombra de algo que se movia de forma lenta, quase imperceptível. Minha respiração ficava suspensa e aprendi a não reagir. Apenas seguir minha rotina e respeitar o que estava ali. Com o tempo, percebi que a presença não apenas observava, mas também se fazia notar de maneiras mais evidentes. Certas manhãs, ao entrar na cozinha, encontrava utensílios completamente fora do lugar. Uma colher caída no chão, uma panela aberta que eu tinha fechado na noite anterior. Nada destruído, nada quebrado, mas suficiente para que eu sentisse a companhia invisível daquilo que começava a chamar de a coisa que vigia. Vultos começaram a aparecer nas bordas da minha visão. Rápidos, fugazes, mas sempre presentes. Quando tentava olhar diretamente, desapareciam, deixando apenas a sensação de que algo estava ali, parado, me observando com atenção. Em certos momentos, percebia uma sombra se movendo de um cômodo para outro, mas sempre silenciosa, quase respeitosa. O medo estava presente, mas agora misturado a uma estranha curiosidade. A presença parecia reagir aos meus gestos. Ao me aproximar de uma cadeira antiga, ela se inclinava levemente. Ao mexer em uma caixa de utensílios, objetos pequenos se ajustavam, quase como se fossem rearranjados. Eu sentia que não precisava interferir, apenas observar e respeitar. Essa compreensão trouxe uma sensação de estranha harmonia. A casa era compartilhada, não invadida. As noites continuavam inquietantes. Sentia o frio súbito, passos leves no piso de madeira e, algumas vezes, uma sensação de peso ao meu lado enquanto dormia. Mas nunca houve agressão. Era apenas a vigilância silenciosa de algo que parecia existir para lembrar que a história da casa estava viva. Comecei a perceber que a rotina simples do lar, cozinhar, limpar, cuidar dos animais, se tornava uma espécie de diálogo silencioso com a presença invisível. Em alguns dias, ao caminhar pelo quintal,
Sentia a sombra de algo se aproximando, permanecendo à distância, como se observasse meus passos. Não tinha rosto, nem forma definida, apenas um contorno escuro que parecia acompanhar meus movimentos. Aprendi a não correr, não confrontar, apenas continuar minhas tarefas, mantendo respeito e atenção. A sensação de que não estava sozinha se tornou parte da rotina da fazenda. Mesmo com a estranheza, continuei vivendo normalmente. Cozinhava à tarde, cuidava da horta, varria o quintal e alimentava os animais, sempre sentindo que algo acompanhava cada movimento. O desconforto inicial se transformou em alerta respeitoso. Percebi que não havia ameaça, apenas a presença de quem habitou a casa antes de mim, ou algo que permanecia ali como guardiã silenciosa. Nos momentos mais intensos, eu sentava-me no chão da cozinha e respirava fundo, observando cada canto, cada sombra, cada objeto movido, cada passo no piso. Parecia uma lembrança de que a casa tinha sua própria vida, independente da minha. Aprendi que o medo não precisava dominar, e que conviver com o inexplicável exige paciência, atenção e, acima de tudo, respeito. Nos últimos dias, senti que a presença se tornava mais constante, mas não ameaçadora. Cada passo que eu dava pela casa era acompanhado de perto, e os objetos continuavam a se mover de forma sutil. Uma xícara levemente inclinada, uma cadeira ajustada, pequenos sinais que reforçavam que não estava sozinha. Com o tempo, percebi que essas manifestações não tinham intenção de me machucar. Eram lembranças silenciosas do passado que ainda viviam naquele espaço. Ao refletir sobre tudo, percebi que o medo inicial havia dado lugar a um tipo de respeito. Aprendi que certas casas guardam ecos de quem viveu ali antes de nós, e que essas memórias podem se manifestar de maneiras sutis, mas perceptíveis. A vigilância silenciosa da presença parecia um lembrete de que aquele lar tinha sua própria história e que eu precisava respeitar o espaço, sem tentar dominar ou confrontar o inexplicável. Nos últimos dias, cada manhã era recebida com uma mistura de cautela e aceitação. Eu sabia que os objetos se moveriam, que sombras surgiriam e que a sensação de ser observada persistiria. Mas a rotina me ajudava a manter o equilíbrio. Preparar o café, cuidar da horta, alimentar os animais e caminhar pelos cômodos da casa com atenção. Cada gesto meu se tornava uma forma de convivência respeitosa com aquilo que estava ali, invisível, mas presente. Ao final, compreendi algo essencial. Nem todo fenômeno sobrenatural é perigoso. Alguns apenas existem, lembrando-nos de histórias, pessoas e memórias que permanecem no tempo. Aprendi a não confrontar ou questionar cada sinal, mas sim a agir com prudência e respeito. O que antes me causava medo passou a ser uma companhia silenciosa, uma marca da história que a casa carregava. Sei que muitas pessoas podem se sentir céticas ou assustadas ao ouvir algo assim, mas quero deixar um conselho para quem, como eu, passa por experiências semelhantes. Respeite os sinais, mantenha a calma e cuide de sua própria segurança. Nem sempre é necessário compreender tudo. Às vezes, a melhor postura é concluir o que precisa ser feito e conviver com o mistério de forma prática e segura. Hoje, ao caminhar pelos cômodos da minha casa, sorrio ao lembrar da presença silenciosa que me acompanhou. Não temo mais o que não vejo, mas aprendi a valorizar a experiência, reconhecendo que certas manifestações são parte do passado que permanece vivo. A casa continua a mesma, mas minha percepção mudou. O medo foi substituído por respeito e compreensão. A experiência me ensinou que o sobrenatural, quando respeitado, pode ser apenas uma lembrança viva do passado, sem intenção de machucar. Cada sombra, cada objeto movido e cada sensação estranha se tornou um lembrete de que lugares antigos guardam memórias que merecem atenção e cuidado. Aprendi que conviver com essas presenças exige paciência, observação e respeito, e que não precisamos entender tudo para viver em paz. Se você se encontrar em situação parecida, lembre-se:
Observe com atenção, cuide de si mesmo e do espaço, e não permita que o medo domine suas ações. O inexplicável pode existir, mas não precisa ser temido. Com paciência e respeito, é possível conviver com o que habita as sombras de forma segura e tranquila. Hoje, a casa dos meus pais continua sendo minha casa, e a presença que antes me causava inquietação tornou-se apenas parte da história viva que aprendi a respeitar. Conviver com sombras e objetos se movendo é algo que deixa qualquer um nervoso. Ainda bem que a Lourdes aprendeu a respeitar a presença sem se machucar. Eu não teria essa sabedoria, teria ido embora, deixado tudo para trás. Relato 3. O som do passado. Meu nome é Maria, tenho 39 anos e moro em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Desde que me mudei para a cidade há mais de 15 anos, pouco contato tive com a fazenda onde cresci meus primeiros anos. A propriedade pertencia aos meus avós, que já faleceram, e recentemente fiquei responsável por organizar a casa antes de vender o terreno. Aproveitei 10 dias de pausa no trabalho para ir até lá, doar objetos que ainda eram úteis, avaliar o estado da casa e decidir o que levar comigo. No início, tudo parecia simples. Cheguei na fazenda no fim da manhã, respirando o ar úmido do campo e admirando a paisagem familiar. A casa estava exatamente como me lembrava. Móveis antigos, paredes desgastadas pelo tempo e o silêncio característico do interior. Comecei a separar os objetos que poderiam ser doados e coloquei caixas no centro da sala. Tudo seguia uma rotina organizada, mas conforme o dia avançava, percebi pequenas coisas que me fizeram franzir a testa. Uma cadeira que eu deixava no canto da sala aparecia em outra posição minutos depois. A porta da cozinha, que tinha fechado cuidadosamente, encontrava-se entreaberta. No começo, tentei ignorar, pensando que o vento ou minha distração eram responsáveis. Mas quando comecei a ouvir passos leves no andar de cima, senti um arrepio percorrer minha espinha. Não havia ninguém lá, nem vizinhos por perto. A casa era isolada, como sempre fora. O que realmente me assustou foi ouvir murmúrios quase inaudíveis, como se alguém narrasse minhas ações. Eu me via movimentando as caixas, colocando objetos em sacolas, e podia ouvir um sussurro que descrevia cada gesto. Ela levanta a caixa, agora dobra a roupa, agora olha para a cozinha. Minha respiração acelerava, e uma sensação estranha de vigilância tomou conta de mim. Tentei racionalizar, dizendo a mim mesma que era o vento, o ranger da madeira, minha mente pregando peças. Mas o medo aumentava a cada minuto. Durante esses primeiros dias, senti que algo me acompanhava em cada cômodo. Ao abrir armários para avaliar utensílios, sentia um peso atrás de mim, quase como um toque leve no ombro que não existia. Os objetos mudavam de lugar quando eu não olhava. Cada noite se tornava mais difícil. A solidão da casa, antes acolhedora, passou a ser inquietante. Eu dormia com a luz acesa, os ouvidos atentos a cada rangido, cada sussurro que parecia vir das paredes. Quando percebi que os fenômenos não diminuíam, decidi não me prender a explicações. Minha prioridade era terminar o que vim fazer, doar o que podia, avaliar a casa e me preparar para a venda do terreno. Mantive um ritmo intenso, com a sensação constante de ser observada, até que, ao final do quarto dia, percebi que não poderia mais ignorar o desconforto que me acompanhava. Cada objeto movido, cada sussurro, cada sombra fugaz parecia intensificar a sensação de irrealidade do lugar. Nos dias seguintes, a sensação de que algo me observava só aumentou. Cada cômodo que eu entrava parecia carregado de lembranças invisíveis, ecos do passado. Enquanto separava roupas antigas e utensílios da cozinha, objetos pequenos mudavam de lugar. Uma garrafa que eu deixava na prateleira aparecia no chão. Uma caixa de livros parecia ter sido aberta, mesmo que eu tivesse conferido minutos antes. Eu já não tentava mais racionalizar. Havia algo ali, algo que parecia acompanhar cada movimento meu. O mais perturbador eram os sons. Passos no andar de cima,
portas rangendo e o sussurro constante descrevendo minhas ações. Ela pega a toalha, agora dobra o cobertor, agora abre a porta da cozinha. Era como se eu estivesse sendo observada por olhos invisíveis, e cada gesto meu registrado sem que eu pudesse evitar. Ao mesmo tempo, havia algo inofensivo nessas manifestações. Não havia agressividade nem ameaça física. Mas a estranheza era intensa, sufocante. Decidi que, para terminar o que precisava, teria que organizar a casa com disciplina, sem perder tempo com medo. Cada manhã eu me levantava cedo, vestia minhas roupas de trabalho e seguia com a arrumação e a seleção do que poderia ser doado. Ainda assim, em cada passo, sentia a presença ao meu redor, como se as paredes sussurrassem histórias antigas, como se os antigos moradores estivessem me observando em silêncio. Eu falava sozinha, tentando acalmar meu próprio nervosismo, mas os sussurros continuavam. Cheguei ao 6º dia exausta, com o corpo e a mente cansados. A sensação de irrealidade aumentava. Eu tentava fechar portas, organizar cada canto, mas as pequenas coisas continuavam a se mover. Foi quando percebi que não havia motivo para confrontar ou investigar o que estava acontecendo. Meu objetivo era claro: doar o que podia, organizar o espaço e me preparar para partir. A presença que me acompanhava não me machucava, mas tornava o ambiente opressor. No 7º dia, tomei a decisão de antecipar minha saída. Terminei de doar os objetos que conseguia, empacotei o que levaria comigo e fechei cada porta cuidadosamente. Não quis saber o que exatamente ocorria, nem tentar entender cada sussurro ou sombra que aparecia. O cansaço e o medo eram suficientes para que minha prioridade fosse apenas sair dali. Ao fechar o portão da fazenda, senti um alívio profundo, mas também a estranha sensação de que aquelas paredes ainda guardavam seus segredos, intocados e misteriosos. Quando lembro desses dias, sinto que tudo parece um pesadelo, surreal demais para ser real. A experiência foi intensa, desconcertante, mas me trouxe algo inesperado. Hoje não desacredito das histórias sobrenaturais que outros contam. Entendo que certos lugares acumulam lembranças e presenças que não podemos controlar. Minha percepção de realidade se expandiu, e aprendi que às vezes o mais seguro é respeitar o mistério e não insistir em confrontar o inexplicável. Mesmo com o medo e o desconforto, sinto que fiz o que podia. Organizei a casa, deixei o local pronto para a venda e saí sem me colocar em risco. O que vivenciei naqueles 10 dias ficará comigo para sempre, como um lembrete de que certos lugares carregam ecos do passado que se manifestam de formas que nem sempre conseguimos compreender, mas que devem ser respeitados. Nos últimos dias da minha estadia, a sensação de que algo me acompanhava tornou-se ainda mais intensa. Cada movimento na casa parecia ser registrado. Cada passo ecoava como se alguém invisível seguisse minha rotina. Ao arrumar a cozinha, percebi que pratos e talheres que eu havia organizado com cuidado apareciam levemente deslocados. Ao empilhar caixas de roupas, algumas se inclinavam, como se fossem ajustadas por mãos invisíveis. Cada detalhe reforçava a sensação de estar sendo observada, mas sem qualquer intenção de machucar. O mais desconcertante eram os sussurros. Ao dobrar toalhas ou verificar armários, podia ouvir palavras quase inaudíveis descrevendo meus gestos, como se alguém estivesse narrando cada ação. A estranheza me fez acelerar a arrumação, porque minha mente não conseguia permanecer tranquila diante da presença constante. Em algumas noites, sentava-me no chão da sala, tentando recuperar o fôlego, sentindo os olhares invisíveis sobre mim. Cada cômodo da casa parecia carregar a história de meus avós e de todos que viveram ali antes de mim, e essas lembranças, de alguma forma, se manifestavam de forma sutil, mas perceptível. No 8º dia, compreendi que não haveria explicação lógica para o que estava acontecendo. Minha prioridade era concluir a organização da casa e preparar o terreno para a venda, sem me prender a detalhes que poderiam me paralisar. Cada gesto meu se tornava uma mistura de medo e determinação.
porque sabia que precisava sair dali assim que possível. O cansaço físico e mental era intenso, mas também havia a sensação de urgência. Terminar o que vinha fazer e me afastar do local antes que a experiência se tornasse insustentável. No 9º dia, finalizei a maior parte do que precisava. Doei objetos, organizei o que seria vendido e preparei as últimas caixas para levar comigo. A presença ainda se manifestava em pequenos detalhes. Uma cadeira levemente inclinada, passos suaves pelo corredor, mas aprendi a não reagir. Aceitei que não havia perigo, apenas manifestações do passado que não podiam ser explicadas. Entendi que o local guardava memórias que não pertenciam mais a mim, e que minha função ali era apenas organizar, respeitar e partir. No 10º dia, saí da casa com um misto de alívio e estranheza. Ao fechar o portão, senti que deixava para trás algo que jamais compreenderia por completo. A experiência foi surreal. Tudo parecia ter acontecido em um estado entre sonho e realidade. Ao lembrar desses dias, ainda sinto o arrepio percorrer meu corpo, mas também uma clareza. Não há razão para confrontar o inexplicável quando nosso objetivo é apenas cuidar e respeitar. Essa vivência me fez perceber que certos lugares carregam histórias que se manifestam de formas inesperadas. Casas antigas, propriedades rurais e terrenos herdados podem guardar ecos de quem viveu ali antes de nós. Aprendi que a melhor postura diante disso é respeito, atenção e, se necessário, cuidado pessoal para não se colocar em perigo. O que vivi foi intenso, perturbador e, ao mesmo tempo, educativo. Mostrou-me que o sobrenatural, em certas circunstâncias, não precisa ser maligno, apenas insistente e misterioso. Quando penso naquilo, vejo que não precisei entender tudo, nem confrontar cada sussurro ou sombra. Apenas cumpri minha missão. Respeitei o lugar e saí. Hoje, cada vez que alguém conta uma história sobrenatural, lembro-me da fazenda e da sensação de que nem tudo pode ser explicado. E essa lembrança permanece comigo, como uma prova silenciosa de que há experiências que, embora desconcertantes, são reais e devem ser respeitadas. No último dia, enquanto fechava a porta da casa dos meus avós pela última vez, senti uma mistura de alívio e estranheza. Cada cômodo, cada móvel, cada pequeno objeto parecia carregar memórias que ainda se manifestavam de forma quase imperceptível. Eu sabia que não havia mais razão para permanecer ali, mas algo em meu peito me lembrava de que aquele lugar estava cheio de histórias que eu jamais compreenderia por completo. Ao longo daqueles 10 dias, percebi que a sensação de ser observada não era necessariamente perigosa. As vozes, os passos e os objetos que se moviam pareciam mais curiosos do que ameaçadores. No entanto, a intensidade da experiência foi suficiente para me convencer a sair mais cedo, sem tentar investigar ou confrontar o que acontecia. Cada gesto meu na casa era acompanhado por algo invisível, e isso tornava o ambiente opressor o suficiente para que minha prioridade fosse apenas concluir meu objetivo: doar, organizar e partir. Mesmo depois de ter saído, os dias seguintes me trouxeram lembranças vívidas do que vivi. Quando me recordo daquelas experiências, tudo parece surreal, quase como um pesadelo de tão intenso que foi. E, ao mesmo tempo, sinto uma compreensão silenciosa. Certas histórias sobrenaturais que ouvimos podem não ser apenas invenções. Casas antigas, propriedades rurais e terrenos herdados carregam ecos de quem viveu ali antes de nós. E algumas dessas memórias insistem em se manifestar de formas que não conseguimos explicar. Ao refletir sobre tudo, percebi que não precisamos compreender cada detalhe ou tentar forçar uma explicação racional. Às vezes, a melhor postura é respeito e cuidado pessoal. Não se trata de superstição ou medo irracional. Trata-se de reconhecer que o passado pode se fazer presente de formas sutis e persistentes. Ao invés de confrontar, ignorei a necessidade de investigar cada fenômeno e cumpri minha missão: organizar, doar, avaliar e sair. Sei que muitas pessoas podem sentir medo ou ceticismo ao ouvir algo assim.
mas quero deixar um conselho para quem se encontrar em situações semelhantes. Não subestime sinais estranhos, mas também não se deixe dominar pelo pavor. Respeite o lugar, cuide do que puder e não insista em compreender tudo. Às vezes, a melhor atitude é concluir o que precisa ser feito e se afastar com segurança. A experiência, por mais desconcertante que seja, deixa aprendizados sobre paciência, respeito e limites. Hoje, quando lembro da casa dos meus avós, sinto uma mistura de saudade, estranheza e respeito. A vivência foi intensa, mas me ensinou algo essencial. O sobrenatural pode se manifestar de formas silenciosas, quase imperceptíveis, mas que não precisam ser maliciosas. Aprendi a valorizar a experiência, respeitar o passado e, acima de tudo, a não desacreditar das histórias que outras pessoas contam. Se você está passando por algo parecido, lembre-se, não é necessário enfrentar ou investigar tudo que parece estranho. Concentre-se no que precisa ser feito, mantenha sua segurança e respeite o lugar. Às vezes, o inexplicável apenas quer ser reconhecido, e a melhor forma de lidar com isso é agir com cuidado, atenção e respeito. Minha experiência na fazenda dos meus avós mostrou que mesmo os acontecimentos mais surreais podem ser compreendidos de forma prática e segura, se mantivermos a calma e o bom senso. Ao fechar a porteira da fazenda pela última vez, percebi que saía do local com mais do que objetos e lembranças físicas. Levava comigo a certeza de que algumas experiências, por mais incomuns que pareçam, são reais e podem nos ensinar sobre respeito, história e limites. Hoje, cada vez que alguém compartilha uma história sobrenatural, penso naquelas vozes e passos que ouvi e sei que não devemos desprezar o que não compreendemos totalmente. Os campos silenciosos e as casas antigas podem esconder mais do que imaginamos. Às vezes, o passado insiste em se mostrar, lembrando que nem tudo foi deixado para trás. Fique atento, respeite o lugar e jamais subestime o que você não pode ver. Se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e comente suas experiências ou pensamentos sobre essas histórias. Até o próximo vídeo.